Cortina. Oferecimento. A Riachuelo se inspira na nossa força, na nossa determinação, na nossa liberdade. E agora vai se inspirar em você. A Riachuelo começou a seguir você. Mostra como vai, arrasando de cima, sumando. Ninguém fica pra trás. Cíntia Chagas carrega sim uma dor legítima. E eu me solidarizo com essa dor como me solidarizo com a dor de todas as mulheres que passaram por violência. Eu entendo profundamente esse sofrimento. Mas validar a dor não significa validar tudo o que se faz com ela. E o que está sendo feito é perigoso. O que era para ser um episódio íntimo, um conflito em processo judicial virou pauta nacional. E virou não por causa da causa, mas por causa da exposição pública constante e planejada. Cíntia não fala da violência que milhares de mulheres vivem. Ela fala da própria história, da própria indignação, da própria ferida, e o tempo inteiro. O foco está no ex-marido. Mais especificamente, nesse momento, no partido político do ex-marido. E é aqui que mora a incoerência. A mesma mulher que declarou que não fala de política porque não entende do assunto, agora está pressionando figuras públicas, partidos e instituições a se posicionarem em nome de uma suposta defesa das mulheres. Mas o que se vê não é defesa, é acusação, é indireta, é tentativa de linchamento simbólico travestida de um ativismo. Isso não é sobre a causa, isso é sobre o controle. E curiosamente, depois de tanto barulho, algumas figuras públicas começaram a se pronunciar, deputados, vereadores, lideranças, mas a pergunta que fica é: estão fazendo isso por convicção ou por medo de parecerem omissos diante de uma mulher influente? Por que só agora se pronunciam? Quando tudo isso já ganhou toda essa audiência? Onde estavam quando, segundo ela, os episódios foram escancarados? Será que é sobre justiça ou é sobre capital político? Porque quando a dor vira espetáculo, ela também vira moeda e tem muita gente comprando. A psicologia nos mostra claramente o que está acontecendo. O deslocamento emocional, ego ferido, desejo inconsciente de punição. Não é justiça que se busca, é redenção pessoal, é validação pública, é vingança emocional com maquiagem de militância. Cíntia Chagas é uma mulher linda, inteligente, bem-sucedida, elegante, maravilhosa. E ela faz questão de mostrar isso o tempo inteiro. Mas nesse caso o que vemos não é maturidade, é uma mulher ferida, desorganizada emocionalmente, conduzindo uma narrativa com tons de vaidade, controle e soberba. A mulher que luta por uma causa não usa a própria dor para movimentar ódio. Ela não expõe o outro, ela acolhe as outras mulheres. Ela não cobra partido, ela propõe soluções. Ela não fala só da própria vida, da própria história. Ela se importa com a história de todas. Essa é a diferença entre uma mulher com o ego ferido e uma mulher que, de fato, abraça essa luta. Defender mulheres exige mais do que raiva. Exige mais do que seguidores. Exige mais do que visibilidade. Exige responsabilidade emocional e ética. Você pode estar sofrendo e ainda assim agir errado. Isso é humano. Você pode ter razão na dor e mesmo assim estar manipulando o público. E você pode se dizer defensora das mulheres e ao mesmo tempo estar usando a dor delas como escudo para atacar o seu ex. Não se combate o machismo com espetáculo. Não se constrói justiça com narrativa direcionada. E não se defende uma causa usando milhares de histórias reais para atingir um único alvo. Isso não é luta, isso é ego. E não tem nada de elegante nisso. Tampouco honesto. Tchau. Félix
assim como Olavo e Júlio, que estava no escritório, estavam horrorizados com tudo que estava ouvindo de Mônica, mas o que realmente os deixaram surpresos foi saber que Danilo não era filho de Félix. Alexandra, quando ouviu Mônica falar de Danilo, ela se arrependeu de ter feito isso e chamado Félix, já que ela não queria que isso acontecesse por causa de Danilo. Félix saiu do escritório e foi direto para o quarto onde Mônica estava. As duas mulheres não estavam mais lá e Mônica estava em um canto escuro falando, murmurando algumas coisas que não dava para entender. Quando ela ouviu a porta se abrir, ela começou a gritar, já que ela estava assustada. Félix estava em pé olhando para ela. Ele a segura levantado, olhando friamente. Me diz, Danilo é meu filho ou não, maldita? Perguntou ele, já que nesse momento ele não estava raciocinando direito. Ele não podia aceitar que Danilo não era seu filho, já que ele amava aquela criança e por esse amor ele mantinha esse casamento. Mônica, que não estava bem quando ouviu Félix, ela o empurrou. Me solta, você não pode fazer nada comigo, você me ouviu, eu sou a senhora Mendes, eu sou sua esposa e você não pode fazer nada contra mim. Falou Mônica gritando com ele, mas Félix deu uma bofetada nela. Nesse momento Alexandra e os outros entraram no quarto. Félix, não faça nada com ela. Ela vai pagar por tudo que fez, eu já mandei essas provas para a polícia e ela vai ter que pagar por ter matado Lígia. E não leve a sério o que ela está falando, porque ela não está bem nem sabe o que está falando. Fala Alexandra, mas quando Félix a ouviu não quis ouvi-la. Você já sabia de tudo isso, não sabia, Alexia? Você sabe que Danilo não é meu filho, não sabia, por isso você queria que eu estivesse aqui hoje. Fala o Félix furioso olhando para Alexia. Eu sabia sim, mas não sabia que ela ia falar isso. Respondeu Alexandra. Nesse momento. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Era uma vez um príncipe encantado. Alto, loiro, um cavalo branco, e que salvou a princesa. Não, obrigada. Prefiro os imperfeitos, autênticos, verdadeiros. Apaixonados. Tem um cheiro. A atração tem seus mistérios. Novo Malbec Black, do Boticário. A arte da perfumaria. A cortina vai se abrir. Uma vez eu vi uma entrevista que me fez pensar muito, onde o Deepak Chopra, um médico e cientista que tem livros maravilhosos que juntam ciência e espiritualidade, falou uma coisa muito simples, mas muito profunda. Ele disse que há muitos anos atrás, numa conferência sobre meditação e estresse em Harvard, eles reuniram estudiosos, médicos, professores, e no fim da conferência, quando todos estavam saindo, alguém perguntou para ele assim: o que eles estavam discutindo ali dentro? E ele respondeu: eles estavam falando sobre estresse. Ele disse que o homem franziu a testa, confuso, então ele resolveu explicar melhor. Estresse é quando a pessoa sente que algo está ameaçando ela. Pode ser uma ameaça física, emocional, psicológica, financeira, algo que assusta ou pressiona, a sensação de estar em risco. O homem ficou em silêncio por um tempo, então ele disse: ah, você quer dizer resistência à existência. Deepak Chopra disse que quando ouviu isso, ele achou tão bonito. E é mesmo, não é? Porque é exatamente isso. O estresse, ele nasce da luta contra o agora, da tentativa de controlar, resistir, escapar.
Quando a gente briga com o momento presente, o corpo grita. Mas quando a gente aceita, quando a gente respira e nos entrega, não há mais estresse. Há fluxo, leveza, presença. A resistência nos puxa para fora de nós e a aceitação nos leva de volta para casa. E no final das contas é simples. Ou você está resistindo ou está fluindo. E todos os dias em silêncio, a vida te pergunta: qual caminho você escolhe?